Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduca em Ação 2021. Eu sou o professor Alexander Sampaio, o famoso Lequinho. Hoje vamos estudar sobre áreas de figuras planas, conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Eu quero falar o meu lema. Qual que é o meu lema? Fala comigo, por favor. Nós vamos transformar amar na boa temática. E para isso eu vou pedir a sua participação, que você venha comigo, que nós possamos fazer isso juntos. Eu já falei. O que nós vamos estudar hoje? Repete comigo. Área de figuras planas. Ah, professor, qual é a habilidade que você vai trabalhar hoje? Hoje, para facilitar a minha indicação, eu trouxe uma ferramenta muito útil, tá bom? Vamos lá? Qual que é a habilidade que eu vou trabalhar com vocês aqui, ó? Resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. Ah, então, hoje nós vamos fazer uma coisa muito importante, você vai perder o medo. Na aula anterior, nós vimos sobre o quê? Perímetros. E vou te falar, são dois conteúdos que travam vocês, estudantes do ensino médio. A maioria sai do ensino médio sem conhecer, sem saber calcular tanto o perímetro como a área de figuras planas. Mas hoje nós vamos resolver esse problema. Na aula de ontem, resolvemos o problema de quê? De perímetros. Agora vocês já sabem, ok? Concorda comigo? Hoje a gente vai resolver o problema da área. Professor, área é uma coisa que a gente emprega? É claro que sim. Lá como o perímetro que eu falei ontem, hoje a área a gente emprega lá na engenharia, na arquitetura. É claro que empregamos isso. E no seu dia a dia, você vai lá e fala assim, olha, eu vou comprar um lote de 200 metros quadrados, de 250, 300 metros, 500 metros quadrados. Ou vou comprar uma mini chácara aí de 2.000 metros quadrados, ok? Então, tudo isso você está falando de quê? De área. Ah, então, vem a nossa primeira definição. Olha aqui na tela comigo, por favor. Quando eu falo de área, a área é o quê? Ó, a área é a medida de uma superfície, tá bom? A área é a medida de uma superfície. Ah, então, quando eu estou falando de área, eu estou medindo a superfície daquela área. Agora, quando eu estou falando de perímetro, para que a gente não confunda mais, eu estou falando do contorno dessa superfície, ok? Então, vamos lá. Eu vou agora ver aqui, ó. Vamos lá. Olha comigo na tela, por favor. Vamos conhecer como calcular as principais figuras geométricas planas. Não saia daqui, olhe para cá. Vamos ver a primeira figura. Professor, você vai explicar todas as figuras planas possíveis? Não tem como, gente. Eu vou dar as principais hoje, tá bom? Outro momento eu volto e trabalho com mais figuras. Hoje a gente vai trabalhar um triângulo, aqui ó, triângulo. Um triângulo qualquer. Qualquer triângulo, a gente usa essa fórmula para calcular. O que é? Base vezes altura dividido por 2. Base aqui, geralmente o que está voltado no sentido do chão ou para baixo, no seu caderno aí, tá bom? E aqui a altura. A altura não é assim na diagonal, tá bom? A altura é no sentido formar um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Aqui, ó. Então, um ângulo reto. Então, eu subo reto para medir a altura de um triângulo. Ou um triângulo equilátero, equi significa igual, tá bom? O triângulo equilátero, como que eu faço o cálculo do triângulo equilátero? Eu vou pegar, aqui os três lados são a mesma medida, tá bom? Ó, aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L. Então, aqui ó, a base também vale L. Então, o que significa? Como que eu vou calcular desse triângulo em particular? Vou pegar a medida do lado, que são os três iguais, vezes raiz de 3 dividido por 4. Professor,
Se eu pegar essa fórmula, aplicar aqui, vai dar certo? Vai dar certo, tá bom? Porque muitas vezes o triângulo equilátero, ele te dá o lado, tá bom? Ele te dá o lado, então o que você possibilita? Você aplicar Pitágoras, porque aqui vai ficar na metade. Aqui, ó, a metade. Se você tem a metade aqui, conhece a medida do lado, aqui a metade, você acha a altura. Por isso que é desse. Professor, qual é a próxima figura? A próxima figura mais importante é o retângulo. O retângulo é muito importante. Eu vou falar aqui para vocês, tem uma base, tem uma altura. Então, a área do retângulo é base vezes altura, ou lado vezes lado. É outra forma de se expressar no seu livro didático. Então, se você vê aí no seu livro didático, lado vezes lado, também serve. Professor, por que você fala isso? Porque esse retângulo aqui, o retângulo, o quadrado é um retângulo, tá bom? Como a base e a altura serão iguais, lá no quadrado fala lado vezes lado, mas nada mais é do que um retângulo, tá bom? Agora, qual que é a última figura que nós vamos ver hoje? Tá? Então, olha comigo aqui no quadro, por favor. Círculo. Professor, não é circunferência? Quando eu estou falando de perímetro, eu falo circunferência. Agora, quando eu estou falando de área, eu me denoto círculo, porque essa superfície aqui dessa cor é em verde, né? Que vocês estão vendo aqui. E esses elementos aqui? Então, tem o centro, tem o raio, tá bom? O raio, Dzinho simplificando raio. Aqui está simplificando melhor, o Rzinho, raio. Aqui, ó, e de extremo para aqui, ó. Se eu pegar dessa borda, passando pelo centro, até essa borda, que chama corda, eu vou chamar de diâmetro. Então, tem essas opções. Π vezes R ao quadrado, se eu pegar o R. Agora, se eu trabalhar com o diâmetro todo, é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, teria que dividir por 2, mas como está elevado ao quadrado, fica 4 aqui, tá bom? Mas é essa fórmula aqui, é a mesma, tá bom? Dito isso, agora eu preciso que você preste atenção. Vamos trabalhar um exemplo aqui para que você, professor, porque nessa aula você está falando as fórmulas. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui com vocês agora um exemplo para que a gente possa exemplificar isso aqui e tirar essa mística, tirar esse medo. Como que a gente aplica essas fórmulas? E como eu falei, tem outras figuras planas geométricas que eu não coloquei aqui hoje. Por que você não colocou? Por uma questão de tempo, tá bom? Só por isso. Mas em outro momento eu vou trabalhar outras figuras com vocês, ok? Então vamos lá. Olha aqui comigo, por favor, na tela. Exemplo, observe a figura a seguir. Então tem essa figura, que ela é toda aqui um retângulo, tá bom? Grandão. E aqui, ó, eu tenho outras figuras, outros retângulos. Então, isso aqui é muito comum na matemática. Eu colocar figuras dentro de figuras. Uma figura formada por 2, 3 figuras. E eu vou decompor, tá bom? Sabendo que os retângulos B e C, então, B e C, possuem as mesmas dimensões. Então, o que está falando? Aqui vale 7, aqui vale 5. Então, o que eu estou falando? Que aqui vale quanto? 7 e aqui vale 5, tá bom? Ó, 5, 7, mesma dimensão, ok? Então, aqui, ó, as mesmas dimensões, qual a área da região A? Região A é essa em vermelho, tá bom? Então, vamos calcular. Qual que é a estratégia? O que eu vou fazer aqui? Num caso que eu tenho uma figura formada por 2 ou 3 ou mais figuras, como que eu procedo? Eu vou calcular a área desse retângulo maior. Professor, mas a área desse retângulo maior vai ter a área desse em vermelho e desses dois em verde. Calma, eu vou calcular a área do maior e vou retirar esse aqui, ó. Retirar esse e retirar esse. Retirar o quê? Subtrair. Então, é essa a estratégia? Para que eu faça isso, eu coloquei aqui para vocês essa figura aqui. Vamos lá.
Então, como está aqui, ó? Qual que é aqui, ó? Aqui vale 15, tá bom? Aqui vale 15. E essa aqui, professor, não tenho. Tenho. Aqui vale quanto? 2. Aqui vale quanto? 7. Então, é 2 mais 7, 9. Então, eu tenho essa área. Então, olha aqui comigo. Então, por isso que eu multipliquei. Lembra o que eu falei? Eu falei assim, eu vou calcular a área do grandão. 15. Por que é 15? Esse lado aqui. Então, esse lado vale 15. Base vezes altura. Então, é 15 vezes 9, do grandão. Eu vou retirar esses 2, por isso que eu estou multiplicando por 2, porque tem 2 retângulos menores. Agora, esse aqui vale quanto? 7 e aqui 5. Então, 7 vezes 5. Professor, a ordem não vale, né? Base vezes altura. Multiplicação, eu posso inverter a ordem, não importa da multiplicação, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. 15 vezes 9, 135. 7 vezes 5, 35. Tem que multiplicar por 2. Vamos fazer isso aqui? Tá bom. Agora, 135 menos 70. Eu vou chegar ao quê? 65. Agora aqui eu estou trabalhando em quê? Metros. Então, 65 metros quadrados é a área da região em vermelho. Ok? Chegamos ao final. Você viu que não é uma coisa de outro mundo, tá bom? Agora, o que vocês acharam? 10, não foi? Eu quero agradecer, a partir desse momento, pela sua participação. Vamos recordar? Você aprendeu área, ok? Muito obrigado pelo seu empenho em aprender. Até a próxima. Fiquem ligados, pois teremos aulas no ensino médio, aqui na TBC, para vocês. Um forte abraço e até a próxima!